Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino em mais uma edição do Gazeta em Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Vanderlei Augusto da Silva, vulgo conhecido como Vanderlei do Conselho. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, é uma satisfação, Eliane, estar aqui, conversar também com os ouvintes, com os telespectadores aqui da Gazeta do Paraná, né? E muito importante esse momento para a gente falar de Cascavel, falar da nossa cidade, falar de um pouco de tudo que nós já vivemos nessa cidade e poder conversar contigo aí. Você que é uma jornalista, uma apresentadora, que tem uma longa experiência na comunicação de Cascavel. E é uma oportunidade poder dar uma entrevista para você, até porque eu nunca tinha dado uma entrevista para você ao longo desses teus anos de trabalho frente à comunicação em Cascavel. Obrigada pelo elogio, faço as suas palavras as minhas. Para quem não sabe, eu tive o prazer de estudar com o Vanderlei, quando a gente tinha acho que 11 ou 12 anos, no colégio que hoje leva o nome Colégio Estadual Alto Alegre. Hoje é o Padre Carmelo, né? Na época era Alto Alegre. Mas aí mudou. Mas antes de ser Alto Alegre, ele era Lugero Pompeu. Foi a época que nós estudamos juntos. Faz tempo já, né? Não precisa contar a idade. Eu visitei o colégio com Pompeu, o colégio Padre Carmelo, né? Esta semana visitei o diretor daquela escola, o professor Marcelo, né? E o colégio sempre é uma honra, porque ali começa a história de vida da gente, que depois segue a vida profissional, mas a gente tivemos bons professores que puderam fazer o nosso aprendizado para a gente levar para a vida. E eu relembrei, né, na minha visita, porque tem poucos profissionais daquela época ainda atuando na escola, mas muitos professores fizeram parte do Colégio Pompeu, Colégio Alto Alegre e hoje Padre Carmelo, Exato. Que tem toda uma história, um simbolismo para a nossa cidade de Cascavel. É um colégio histórico, 1.100 alunos, né? E é um colégio que tem sua importância para a cidade de Cascavel. Exato. E olha, eu também gostaria de enaltecer, né, tua vinda aqui na Gazeta do Paraná. Ele já tomou um cafezinho com o seu Marcos Formigueri. E pelo fato de ser uma pessoa, não só porque eu te conhecer há muito tempo, né? Sua família, o Vanderlei é casado, tem 3 filhos, né? Isso. 2 meninos, uma menina. Mas pelo fato de ser sempre uma pessoa ativa, uma pessoa comunitária, um líder comunitário, ativista. Você tem várias, vamos dizer assim, várias qualidades, né? Que não estou aqui para bajulá-lo, você jamais, mas para enaltecer o seu trabalho diante da comunidade. E diante disso, me conta hoje, você ainda é abordado na rua como ex-vereador, Vanderlei do Conselho? Porque por onde anda o Vanderlei do Conselho? Bom, eu sou um servidor de carreira, concursado, sou assistente social. Nesse dia 15, inclusive, de maio, foi o dia do assistente social. Então, parabéns! A gente comemora também. Eu também sou professor. Então, eu estou atualmente como professor da rede estadual à noite no Colégio Consolata e durante o dia eu estou trabalhando como servidor público municipal, assistente social do Programa de Evasão Escolar da Secretaria de Educação. Mas eu me sinto muito honrado, Eliane, de ser chamado Vanderlei do Conselho, porque eu fui conselheiro tutelar durante 2 mandatos em Cascavel, eleito. 8 anos. 6 anos e meio na época, a lei era outra legislação. Hoje o mandato é de 4 anos. Na época, o mandato era de 3 anos e o segundo mandato foi de 3 anos e meio. Teve uma prorrogação e hoje mudou a legislação. Então, era um outro momento. Mas as 2 vezes, uma vez eu fui o segundo mais votado e na reeleição eu fui o mais votado. Isso me consagrou com o nome Vanderlei do Conselho. Eu passei também, atuei em muitos conselhos municipais aqui da cidade, fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Fundeb e passei por outros conselhos. Depois fui presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. Não sou idoso, só cabelo branco. Mas, na verdade, eu sempre digo, o idoso, a gente que não é idoso, tem que atender o idoso, para que o dia que a gente chegar ao momento de ser idoso, aos 60 anos, a gente tenha quem possa nos defender também. Então, eu estou fazendo minha parte, estou na presidência do Conselho Municipal de Previdência do município de Cascavel, já estou há 3 mandatos como conselheiro, estou
estou no meu primeiro mandato como presidente daquele conselho, me honra muito porque eu estou lá presidindo e fiscalizando os recursos da Previdência do município, que é o dinheiro dos futuros aposentados do município e dos aposentados. E eu estou num conselho que talvez ele é pouco falado ainda, que é o Conselho de Promoção e Igualdade Racial. Eu ia abordar justamente isso, né? Você está à frente como presidente, isso? Não, estou na mesa diretora como secretário e conselheiro desse conselho. Então, assim, é um conselho novo, ele tem 9 meses de funcionamento. Nós teremos no dia 22, agora próximo, a Conferência Municipal da Igualdade Racial, lá no CEAVEL, no período da tarde e da noite. Inclusive, a sociedade é convidada a participar. Então, eu estou fazendo parte, acho que a gente tem que contribuir com a sociedade. Com certeza. Eu contribuí lá no Conselho do Idoso, contribuí no Fundeb, contribuí no de Assistência Social e outros conselhos. Ainda participo do Conselho de Assistência Social, participo do Conselho da Criança e do Adolescente, mas agora o foco é outro, é a Previdência, a igualdade racial, e a gente tem que contribuir para que estruture esses conselhos, porque no do idoso eu contribuí, o conselho se organizou, temos outras pessoas que estão dando continuidade. Sempre eu digo que é bom a gente criar novas lideranças. A gente não pode ficar ali centralizando e só a gente. Tem que deixar para os outros também. Vai lá, contribui, faz sua parte e vamos para frente. Não desmerecendo, mas a gente sabe que tem o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Assim como o Estatuto do Idoso, e a importância como isso vem a somar para nós, a questão da assistência social e igualdade racial, porque parece que não, gente, mas o racismo ainda existe, o preconceito. Existe muito, né? Não só a questão da pessoa ser negra, a questão da raça, mas tem a questão da xenofobia também, porque Cascavel recebe muitos imigrantes. Tudo, né? Nós temos em Cascavel quase 30 mil pessoas imigrantes vindo de todos os lugares do mundo. É muita gente, né? 30 mil pessoas. São crianças, são idosos, são adultos, são pessoas que vivem, né? E a gente sente aí, conversando com as pessoas, que há um preconceito tão grande quanto essas pessoas, eles são cidadãos vindo de outro país, vivem em nossa cidade e eles estão trabalhando, eles estão contribuindo, né? Estão pagando seus impostos e nós temos que acolher bem a todos, porque se eu fosse em um outro país eu também queria ser bem acolhido. E respeitado, né? Principalmente o respeito, principalmente. Porque se a gente vai nos supermercados, você vai concordar comigo e você que está nos acompanhando, né, nesse podcast, que a maioria dos empregados nos supermercados são imigrantes. Maioria. Né? Se você passar pelo caixa, você vai ver que o sotaque da menina é da frigoríficos. Da Venezuela, né? Venezuela, o pessoal de Cuba. Não é só mais Paraguai e Argentina. O pessoal tá vindo de longe. Muitos países. E eu ouvi de um grande jornalista que não está atuando mais na comunicação, mas tem uma história na comunicação de Cascavel. O ano passado, nós tivemos a conferência dos imigrantes do ano passado, do Brasil, né? Em Cascavel também. O Cacau, Bolívar Cacau Negreiros. Tive o prazer Cacau, né? de trabalhar com o Cacau na TV Tarobá e tudo. E o Cacau hoje ele está em outra área. E ele disse o seguinte, olha, se nós não tivéssemos esse público trabalhando nos supermercados, no frigorífico, nós não teríamos profissionais para nos atender. Então nós temos que agradecer esses profissionais, isso faz nos refletir, porque o Cacau é um homem experiente, é um grande jornalista, um empresário, uma pessoa que sabe o que está dizendo. Não é qualquer pessoa, ele é um grande formador de opinião. E eu passei a ter noção que nós devemos hoje agradecer esses profissionais. Porque já pensou se não tivesse esses profissionais? Talvez o povo brasileiro está em outra função, está fazendo outra coisa. E nós precisamos de gente trabalhando na limpeza, de gente trabalhando nos caixas de supermercado, de gente trabalhando no canteiro de obras. No canteiro de obra, na reposição. Só que tem um detalhe, esse povo está estudando também. Daqui a uns dias esse povo vai estar ocupando outros espaços. Então nós precisamos preparar profissionais para continuar atendendo no desenvolvimento da cidade que nós vivemos, que é Cascavel. Você falou um ponto muito crucial, porque são várias áreas que sofrem com a falta de mão de obra, né? Sim. E a questão da construção civil, que a gente sabe que sempre foi, né? O pessoal que vai começar uma obra, principalmente as grandes construtoras, estão sofrendo com isso. Recentemente eu falei com um engenheiro civil e ele falou, Eliane, a gente está numa dificuldade
Porque às vezes a gente pega uma obra pública, a gente tem que aumentar, pedir aditivo, porque não tem mão de obra. Porque falta mão de obra, e nós precisamos de mão de obra. Mas isso, a cidade em si, eu ando muito em Cascavel, e a minha função de assistente social possibilita, porque eu faço visita domiciliar para buscar os alunos que não estão frequentando as aulas, e a gente anda em toda a cidade. Cascavel está um canteiro de obras. Cascavel tem obra para todo lado. E falta profissional para executar essas obras. E assim, eu rendo todas as homenagens ao pessoal da construção civil. Porque, olha, eu estou mexendo com a obra lá em casa. Gente, não é fácil e esse povo faz a diferença. E às vezes não são valorizados como tem que ser valorizado. Então, assim, a gente precisa de mão de obra. Então, essa população que está vindo de outros países, eles são muito importantes e a gente tem que ter o respeito, e é por isso que a gente, tanto com todas as áreas, e nós falávamos da igualdade racial, é importante discutir a igualdade racial e respeitar. Então, nós precisamos ter o respeito, e hoje a gente se discute muito isso, né? E a Conferência Municipal da Promoção e Igualdade Racial, que nós teremos no dia 22 de maio em Cascavel, ele será um grande marco para a discussão também das políticas públicas para a população negra, sobretudo, mas principalmente, não só para o negro. Nós temos que tratar todos com igualdade. É esse o tom que nós precisamos dar na discussão, e eu venho contribuindo, venho fazendo minha parte, e agora é um Conselho Municipal de Políticas Públicas que precisa fazer esse trabalho, e a gente vai contribuir nesse momento, como já contribuímos em outros momentos, para que outros funcionassem. O idoso, eu acho que está tendo um avanço bom. Acho que o idoso teve um bom avanço. Com certeza. Nós temos hoje muitos idosos em Cascavel. Nós já chegamos a 70 mil idosos. São pessoas assim. E a tendência é que a nossa população fique mais velha. Mais idosa. Idosa. Viu, nós vamos chegar em 8 anos a 100 mil pessoas idosas. Meu Deus. Viu, eu participei. Nós vamos ter a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa dia 29 de maio, aqui em Cascavel. E eu fui nas pré-conferências. O que eu mais ouvi é a questão da saúde, mas principalmente a questão de ter a convivência, espaço de convivência. Aquilo que nós discutíamos há 10, 12 anos atrás, quando eu fui vereador em Cascavel, que era a falta de vaga em CMEI, que ainda tem. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa, já que nós estamos abordando o idoso. Cascavel está em déficit em questão de abrigo para idoso, né? Nós estamos em déficit de abrigo, nós precisamos. Nós temos só o abrigo São Vicente. Somente um. O São Vicente, ele é uma entidade que tem 60 e tantos anos, trabalha muito, são pessoas voluntárias que contribuem com essa entidade. Nós temos 40 idosos lá, é uma instituição de longa permanência. Então, o que se discutiu na pré-conferência? O município também vai ter que construir logo um novo abrigo público para atender essa população. Nós temos o Família Acolhedora de Idosos em Cascavel. Foi um avanço, já melhorou. Nós precisamos de um centro-dia. O que é o centro-dia, Eliane? Nós temos o Felicidade do Idoso, que é o centro de convivência. Sim. Nós temos que atuar em duas frentes. O abrigo e o centro-dia é para quê? O abrigo é para quem não tem família, não tem quem cuide. Porque quem tem família, a responsabilidade é da família. E no caso do centro-dia, aquele idoso que já é um pouco mais debilitado, que não consegue ter tanto autonomia, é como se fosse, eu não gosto desse nome, mas vou falar o nome, que é como se fosse uma creche para idoso. Que a família possa levar de manhã e buscar no fim do dia. Buscar no fim do dia, porque a família também precisa trabalhar. Então ele precisa desse atendimento. Então Cascavel, com esse crescimento que está tendo, precisa de ter esse tipo. Mas aí é só o município para investir? Não. Aí o governo do estado, o governo federal, até porque a conferência municipal, ela abre uma discussão, mas aí essas propostas têm que ir para o Estado e para a União, porque depende de recursos, depende de dinheiro, depende de gente. E aí nós temos o outro, que é o grande tom, que eu sempre defendo, que é a prevenção. Que hoje tem a Felicidade do Idoso, lá no Parque São Paulo, que funciona muito bem. Parque Tarquínio. Ali no Parque Tarquínio, que nós precisamos ter lá na região oeste, no Ecoparque do Santa Cruz, nós precisamos ter lá no Morumbi, nós precisamos ter no Floresta, nós precisamos ter no Santa Felicidade ou no Cascavel Velho, para atender essa população. Por quê? Está ficando muita gente
e muito longe para ir também. A cidade vai crescendo. Se você atravessar a 467 ali para o lado do Ceasa, é uma outra cidade. Se você vai para a região do Floresta, é uma outra cidade. Se você vai para a região do Universitário, é uma outra cidade. Vai para a região do Santa Cruz, é uma outra cidade. Então, nós precisamos de espaço. Então, as emendas federais, talvez dos deputados, emendas dos deputados estaduais, vai ter que trabalhar muito a questão do idoso, porque o idoso vai aumentar. Nós temos 70 mil, vamos chegar a 100 mil em 8 anos. E daqui a pouco é nós que somos idosos. Daqui a uns anos, né? E eu quero ser um idoso que quero usufruir desses direitos. Eu não quero ficar em casa lá esperando, assistindo televisão. Eu quero ficar também, quero dormir um pouquinho mais. Você não quer acordar de manhã e varrer a calçada, catar as Posso folhinhas? fazer também, mas eu quero ter alguma atividade para mim. Posso ir lá no clube, posso ir no... Mas eu quero ter esse momento. Tudo que eu posso contribuir com a cidade, eu quero contribuir até 60 anos. Tá certo. Agora, depois de 60 anos, eu quero usufruir. Então, portanto, eu tenho mais 17 anos para contribuir com a cidade. Aí já revelou a idade. Olha, eu quero ser, se Deus me permitir, tomara Deus que me permita chegar à terceira idade, eu quero ser a idosa que participa das excursões do Sesc. Eu também quero eu participar. Quero viajar com a turma da terceira idade. Quero participar, eu brincava, né? Mas é verdadeiro. Nós temos o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Que, aliás, eu quero aproveitar para conversar com o cidadão que nos acompanha, principalmente quem paga o seu imposto de renda. Boa. O imposto de renda nós temos que pagar, não tem jeito, é obrigatório. E o prazo está aí, né, Vanderlei? E o prazo está aí, dia 31. E tem que declarar. Eu, infelizmente, ainda estou atrasado, faço parte dos atrasados. E eu estou juntando documento, porque ontem falei que o contador tem que levar os documentos. Mas nós que pagamos o imposto de renda, vamos destinar para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, fale com o seu contador sobre isso, ou para o Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Juventude. Porque daí esse dinheiro não vai para Brasília, fica aqui. E eu brincava muito quando era presidente, mas é verdadeiro, que eu quero que tenha muito dinheiro nesse fundo, para mim, quando chegar a ser idoso... Na tua vez? Na minha vez, eu não quero ir para as praias do Paraná com o dinheiro do Fundo do Idoso. Porque a prevenção é o momento do idoso ter o lazer, mas eu quero ir para as praias do Nordeste. Claro. Eu quero que tenha muito dinheiro. Então, por isso, a gente tem que fazer a parte da gente, destinar para o fundo municipal, porque o Conselho Municipal é quem delibera, quem fiscaliza a aplicação dos recursos. Cascavel tem um potencial para 20 milhões, não chega a 2 milhões, gente. Nossa. E é muito pouco. Então, assim, o povo está deixando o dinheiro ir para Brasília e o dinheiro não está ficando na cidade. Chama a atenção dos empresários que podem contribuir. O empresário que pode contribuir, mas nós temos muita pessoa física que pode contribuir. E a pessoa física pode destinar também, assim como a pessoa jurídica. Então, vamos deixar, gente, esse dinheiro em Cascavel, vamos destinar para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, vamos destinar para porque vai para o Abrigo São Vicente, vai para a prevenção, que é para o pessoal da convivência. E claro, quem pode um pouquinho mais vai viajar pelo Sesc, mas vai viajar também. Então, eu só tenho que me associar do Sesc, que eu não sou associado também, mas eu quero participar e quero, quando chegar na minha terceira idade, que é no momento de ser pessoa idosa, ter esse momento. Mas nós temos também, Eliane, eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu sou coordenador diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa aqui da Arquidiocese de Cascavel. A Pastoral da Pessoa Idosa tem feito um trabalho muito bom no acompanhamento das pessoas idosas e, geralmente, porque nós falamos até agora de dois públicos, daquele que pode passear e daquele que depende dos outros. E nós vamos falar de um público intermediário. A Pastoral da Pessoa Idosa visita muitos nossos idosos nas casas e muitas vezes o líder da Pastoral da Pessoa Idosa, o voluntário, e nós precisamos de voluntário, esse leva o amor, leva o carinho, leva uma palavra de esperança, conversa com o idoso, dá um abraço, porque muito idoso muitas vezes não sai de casa, não vai para lugar nenhum. Isso é verdade. Temos muitos casos e nós precisamos também de ter pessoas que possam ser voluntários, atuar na Pastoral da Pessoa Idosa para levar uma palavra de amor, de carinho, de esperança. A Pastoral da Pessoa Idosa, ela é um organismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, ela está dentro da Igreja Católica, mas não é só para católicos, é para todos os idosos. Então, nós temos a possibilidade de levar amor e carinho, a palavra de esperança, a palavra do Evangelho para todos os idosos. Então, nós precisamos de voluntário também. Tá certo. Então, tem muitas pessoas que não sabem, eu me aposentei e não sei o que fazer.
Pastoral da Pessoa Idosa pode receber também voluntários para poder ajudar e dar uma palavra de amor e de esperança para os nossos idosos. Excelente dica. Agora vamos trocar de assunto. Vamos falar de educação, Vanderlei. Conta para nós como que está a evasão escolar na cidade, no município de Cascavel, e quais são as principais causas que levam as crianças não frequentarem as aulas. Olha, a gente tem discutido muito, e eu sou professor da rede estadual, e é uma coisa que nos preocupa muito, porque os nossos crianças, nossos adolescentes, a gente não está conseguindo identificar muito a situação de só uma causa. Nós temos questão que mudam de bairro, aí não pegam transferência, temos questão de omissão, de negligência, isso tanto no estado quanto no município, e a gente vem percebendo, eu já fui do evasão escolar entre 2020 e 2022, voltei agora também, mas eu estou em escola já há vários anos, e este ano eu estou percebendo que está aumentando ainda mais o número de crianças. Quando é pequena é responsabilidade da família, então percebemos que tem uma negligência por parte da família. Família porque é o responsável de mandar a criança para a escola. E claro, quando tem acontecido isso, tanto o programa no município quanto a rede estadual tem feito o trabalho. E quando não tem sido possível, tem acionado o Conselho Tutelar e outros órgãos de atendimento à criança e ao adolescente. Enquanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem percebido muito que precisa ter mais compromisso por parte das famílias. Esse muito, em números hoje, quanto que representa? Quais são as turmas, a faixa etária dessas crianças que estão, né, em falha, em déficit na escola? E também, se você tiver dados da questão do pessoal mais da adolescência. Do estado eu não tenho dados gerais, mas do município eu tenho, porque eu acompanho no dia a dia. Então, assim, nós já chegamos em 3 meses do ano em 600 casos, é muito. De janeiro a março. Fevereiro, não. Porque não, janeiro fevereiro, março, abril. Fevereiro, março e abril. Nós temos aqui 600 casos. É então muito? É muito. Então, assim, o que a gente percebeu? E, assim, as idades são entre as crianças de CMEI e de escola municipal. Então, é muita criança, é muita pai que não está levando. Mas nós temos, assim, mudou de endereço, não pega a transferência. Mudou de endereço, não comunica a escola. Porque a única coisa que a Bona falta é atestado. Se não tiver atestado médico, não tem como, Exato. Né? E quais são as regiões ou bairros hoje com maior incidência? Todos, a cidade inteira. Hoje não dá de dizer que é a região norte, que é a região sul, que é a região oeste, que é o centro. Nós estamos com problema de toda a cidade com muito aluno faltando. E quais são as desculpas desses pais quando são acionados? Tem várias coisas. Porque mudou, porque estava doente, porque não conseguiu levar. Porque choveu? Choveu, está morando longe. Mas estar morando longe, e nós estudamos, em outro tempo a gente andava 4 quilômetros para chegar na escola. Se for sonhar, né? 6 quilômetros. Sacrifício que a gente fazia para ir para a escola. Chinelinho de dedo. Hoje tem todas as garantias, os direitos. Uniforme gratuito. Uniforme, tênis. incentivo. Nossa. Merenda boa, né? Então, assim, na nossa época. Tem até período integral, né? Período integral, então tem de tudo. Então, assim, e na nossa época a gente ia até para comer a merenda na escola. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer da dificuldade financeira que a gente passava e que a gente ia na escola porque a merenda era uma coisa que... complemento nutricional, porque na casa você não tinha. Não tinha comida, faltava comida em casa. Então a merenda da escola, às vezes, era a comida do dia que a gente tinha. Então, assim, eu vejo que precisa, e eu que fui conselheiro tutelar, o que eu percebo? Às vezes, gente que eu atendia lá atrás, que não ia na aula, hoje tem filho, tá dando problema. Eu falo para às vezes eles me conhecem, né? E sabem que eu fui um conselheiro muito rígido. Verdade. Então eles sabem, mas eu falo, mas você que já me deu problema, agora tá com os filhos, assim, às vezes acerta, às vezes melhora, às vezes não reincide, mas tive que voltei e tô atendendo esse público. Desculpa, com todo respeito, tive que dar uma risada, porque parece que a fruta não cai longe do pé, né? E eu já atendi, e eu já tive na escola que eu trabalho, aluno que eu atendi lá no conselho, que tinha 5, 6 anos, que chegou na escola já com 17 anos, me dando problema de novo, né? E aí, falo, olha, eu já te atendi, eu lembro de você já não ia na aula e você continua não indo. Cadê teu compromisso? Cadê tua responsabilidade? Então, assim, eu vejo que muitas vezes falta de compromisso. Então, assim, eu quero, inclusive, falar com os pais, que a família é o responsável pelo filho. E eu sempre trabalhei com criança e adolescente, trabalho com essa área há muitos anos,
sou um profissional da área da criança, da área da educação, sou um conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente, mas o direito para quem tem direito e dever para quem tem dever. Então, pais, a responsabilidade pela educação em casa e também pela educação formal é da família. A família precisa ter esse compromisso, a família precisa mandar o filho para a escola, a família precisa acompanhar a frequência, o rendimento escolar. A educação é um direito de todos, mas o dever de fazer o filho ir para a escola é de cada pai, de cada mãe, e não tem desculpa. A desculpa é doença e atestado médico. Fora isso, não tem desculpa para a família não mandar o filho para a escola. Perfeito. Agora vamos falar de política, Opa! né? Com a qual eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trajeto, né? Sua carreira política, sua carreira profissional, né? Você acabou de relatar para nós que teve uma infância difícil. Então eu admiro pessoas que da onde surgiram, ela não usou desculpa para nada, não reclamou, ela foi atrás, você conseguiu chegar onde chegou e o mérito seu, o esforço seu, pela qual eu, né, aplauso e admiro muito o seu trabalho, o seu talento. Vanderlei, quando você foi vereador, você sente ainda falta de ser vereador? Porque eu me lembro que você contribuiu com vários projetos de leis que foram aprovados, que viraram leis, né? Entre eles a questão que você instituiu a semana, né, de todos contra a pedofilia, que estamos no período, vamos falar. Também, que eu acho muito importante que você conseguiu instituir, foi o Centro de Referência ao Atendimento Integral à Mulher. Isso, Integral à Mulher, né, que poucas pessoas dão atenção sobre a questão da mulher, a valorização da mulher, da questão de combate e prevenção à violência. E também o comitê, que hoje é muito importante, né, de combate à questão da dengue e outras doenças também aí que circulam pela cidade. Então, se você puder falar um pouquinho mais, também teve na parte da saúde, que você fez uma contribuição muito boa, que hoje muitas pessoas conseguem fazer exames, cirurgias, graças ao seu projeto de lei que foi aprovado, que é a obrigatoriedade de mostrarem, né, a transparência de quem está aguardando na fila de espera lá para ser atendido por uma consulta, por um exame ou por um procedimento cirúrgico, seja ele eletivo ou não. Então, me conta, tá com saudade de ser vereador? Olha, eu acho que eu já contribuí. Assim, foi um período muito importante da minha vida, eu dei a contribuição e eu acho que eu fiz a diferença para muitas pessoas na cidade de Cascavel. Tem uma outra lei, Eliane, que não avançou, mas que eu lutei muito e que precisa avançar, por quê? Além dessas aí, o Centro de Atendimento Integral à Mulher, e na época, eu espero que ele se torne realidade, porque nós temos o abrigo de mulheres que é da Dona Idalina ainda. A Dona Idalina foi a mulher que foi firme, instituiu o abrigo de mulheres na gestão do Salazar Barreiros, que tem até hoje. E aí, o que eu percebia? Eu era conselheiro tutelar e eu atendia muitas profissionais. Mulheres que apanhavam, mulheres que tinham que ir na delegacia, que elas não queriam registrar uma queixa porque aquele tempo era um pouco diferente também a legislação. Daqui a pouco ela estava lá, ela era conhecida e a imprensa estava lá, divulgava, fulana apanhou, fulana foi vítima de violência. Por vários fatores, tinha medo de ir lá e fazer a denúncia. E lá na delegacia. E aí a ideia do centro, o que era? E agora eu estou com esperança muito grande. Falei para a secretária Beth Leal ontem, inclusive. Boa. Por quê? Hoje a Márcia Lopes, ministra das Mulheres, é paranaense. Eu conheço ela. Ela é de Londrina, foi vereadora, foi secretária municipal, foi ministra, e já veio muitas vezes em Cascavel. O povo não conhece ela, mas eu conheço bem. Ela era professora da UEL, veio aqui dar curso para nós. Era uma pessoa que era uma ilustre desconhecida, mas hoje é a ministra das Mulheres do Brasil. Profissional, preparada, competente. Eu estou esperando que algumas coisas, inclusive essa lei, possa tornar realidade. E de ter esse centro, porque as mulheres, nesse centro, o que ela tem oportunidade? Dela ir lá, talvez, falar com um advogado, ter orientação, falar com assistente social, falar com um psicólogo, antes dela precisar, porque às vezes ela é só prevenção. E se precisar fazer um encaminhamento, esse próprio centro pode fazer para o órgão de segurança. E não expor essa pessoa. Porque muitas vezes ela já foi vítima, já apanhou, já foi vítima de violência psicológica, violência física. E a gente sabe que as violências, muitas vezes, não estão só na população mais pobre, carente. Porque se engana, né? O povo acha que é só na carente. Aliás, quando eu fiz essa lei, o maior público que era
que é para ser atingido não é a população mais carente, é a população que tem provisão, que são profissionais de várias áreas, e é essas que não conseguiam denunciar, porque de repente se ela fosse denunciar, ia chegar no local de trabalho, daqui a pouco ia virar comentário, e aí ela aguentava sendo violentada pelo companheiro, pelo namorado, calada. E eu conheci muitas pessoas nesse sentido, e foi nesse sentido que eu criei a lei. Então eu espero que a Márcia Lopes, agora ministra, possa possibilitar que, de repente, Cascavel tenha... no poder público tudo é muito demorado. Sim. Então, que possa entrar como realidade. E tem um outro projeto, além desses aí, Qual que nós que era o outro? falamos, que é o do primeiro emprego, que é o do adolescente aprendiz. Que esse nós tentamos. E qual era o objetivo? O objetivo era possibilitar o primeiro emprego para os nossos adolescentes e para os nossos jovens, através das entidades de formação, inserir eles no primeiro emprego. Por quê? Porque eu fui guarda-mirim. Eu sei muito bem a importância do primeiro emprego. O meu primeiro emprego, com licença, eu fui estagiário. Você fez estágio? Eu fiz estágio também. Mas e eu foi fui depois. Contratada pelo CIE? Naquele tempo tinha só o CIE. Só o CIE. Mas hoje, graças a Deus, nós temos muitas entidades de aprendizagem, mas tem que dar oportunidade para os jovens. Tem. Então, eu criei na época um projeto de lei e não avançou. Eu queria muito que esse projeto tivesse avançado. Mas hoje eu vejo entidades importantes como a Gerar, o CIE, a Guarda Mirim, a Fundação Assis Gurgas, nós temos ali o ESPRO, temos outras entidades que trabalham com adolescentes, que trabalham com jovens, que dão oportunidade do primeiro emprego, e a gente tem que incentivar. Eu gostaria que essa lei tivesse sido implementada, aprovada, não aconteceu, mas temos outra lei. E temos a Semana Todos contra a Pedofilia. Cascavel foi a primeira cidade do Brasil a implantar essa lei, depois ela se tornou lei estadual, e hoje nós temos no Brasil inteiro essa discussão, porque nós temos muitas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, psicológica, e nós precisamos atender. E amanhã, no sábado, nós teremos um grande evento em Cascavel, que é a caminhada. A caminhada, a tradicional caminhada, né? Que desde 2000, um pouco antes de eu ser vereador, a gente já fazia um trabalho junto com o pastor Valdair, e que amanhã, no sábado, nós vamos ter a caminhada saindo do McDonald's até a Catedral, que é um momento de reflexão, é um momento de luto e de luta pelas vítimas de violência. E olha, nós temos tido muita criança vítima de violência, e nós todos cidadãos, temos o dever de proteger as nossas crianças, porque a violência sexual, ela tem consequência para o resto da vida da criança e do adolescente. Como que estão os números em Cascavel hoje dessa questão do abuso contra a criança, contra o menor, na verdade, no geral? Nessa quinta-feira, nós tivemos um evento em Foz do Iguaçu, que começou na terça até a quinta, e os números são muito elevados. Alarmantes. Eu posso te dizer que é preocupante o número e aos que chegam de denúncia. E os que não chegam de denúncia? Porque a preocupação, quem tem a denúncia, vai ser atendido. Mas e o que não tem a denúncia? Essa é a nossa preocupação. E geralmente acontece dentro da própria casa, né? Na casa da vítima. A maioria é pessoas próximas, a maioria não é pessoas distantes. Então, inclusive, a secretária Beth Leal fez uma palestra para conselheiros tutelares do Paraná sobre essa situação, sobre a questão da comunicação, mas também sobre a situação do número de crianças que sofrem violências, porque antes tinha violência física, só que a gente via. Hoje o mínimo é violência física. Hoje, só que a violência, temos a violência sexual, a psicológica, e elas trazem danos muito grandes para a vida de uma criança. É um trauma, né? É um trauma, e depois a criança ela tem problemas na vida, e aí a gente às vezes critica, mas a gente não sabe o que aconteceu lá na Quanto que ela caminhou para chegar até a fase adulta, né? E fora as que se mataram, né? Porque nós temos muito adolescente, muito jovem que se suicida, que é resultado de situações que aconteceram na infância, né? Meu Deus. Ontem nós tivemos um caso em Cascavel que considero muito grave, fazia tempo que não acontecia. Quando eu fui conselheiro tutelar, eu presenciei alguns fatos desses, acompanhei, atendi, mas fazia tempo que não acontecia de irem e deixarem uma criança em um lixeiro, como aconteceu lá no Brás Madeira, né? Que é uma situação grave. E que idade tinha essa criança? Recém-nascido, né? Meu Deus. Que a polícia está investigando, claro, né? O porquê que aconteceu, mas a gente tem que não só julgar,
porque a gente não sabe. Existem tantos programas hoje, né, que você pode fazer a adoção hoje, legal. nós temos uma lei, que é a Lei Nacional de Adoção, que ela possibilita que qualquer mãe, qualquer que está grávida, não tem condições, não quer ficar com a criança, ela pode procurar um CRAS, um CREAS, uma unidade de saúde, que os profissionais desse serviço vão encaminhar para o fórum e vai preparar para a adoção. E a adoção é importante, a criança não pode sofrer. E agora a criancinha, infelizmente, foi encontrada no lixeiro da escola do Brás Madeira, e foi um caso que está dando grande repercussão na nossa cidade. E essa criança poderia ter vivido e conseguir a sua vida para frente. Com certeza. E falando em política, você ainda é filiado ao Partido Social Cristão? Sente saudade de ser vereador? Olha, algumas coisas sim, outras não. Mas eu não posso, eu sou um ser que não posso deixar de fazer política. Eu tenho que fazer política. Não, talvez não partidária. O PSC foi o partido que eu fui vereador, eu fui secretário do partido por muitos anos, tenho uma história. Você segue afiliado? O PSC, ele houve uma fusão com o Podemos. E agora parece que vai ter uma fusão do Podemos com o PSDB. É muito rápido esses negócios. No Brasil tá tendo umas mudanças aí de federação, de as fusão. Janelas partidárias. E as janelas. E então eu agora estou ainda afiliado no MDB. MDB. Não sei se vou continuar, não sei se vou estar filiado no futuro, mas o futuro a Deus pertence. Eu soube por fontes seguras que teremos algumas mudanças dentro da prefeitura por conta do MDB. Eu não tenho acompanhado, mas tenho ouvido. Me conta isso, você sabe alguma coisa? Não sei nada. Tenho visto movimentos aí, né? E dos vereadores, do diretório do partido, eles têm tido uma conversa, têm conversado com o prefeito, Renato Silva, mas assim, eu tenho ficado bem distante dessas conversas que o partido tem tido. Tem 2 vereadores, o Edson e o Lauri, bons vereadores. Temos a direção do partido, que é o deputado Batatinha, que é o presidente do partido, a qual tem o meu respeito. Claro. Assim como o Walter Parcianello, que também está na direção, e o ex-vereador Josué, que é o vice-presidente do partido. Então, eles têm conduzido isso. O MDB tem o meu respeito. Eu não sei qual vai ser o meu destino partidário no futuro, mas o partido tem sentado, até porque o Batatinha... Mas se te convidarem novamente, você estaria disponível? Tenho que pensar. Quero tirar a resposta. Tenho que pensar. Mas vamos por aqui, faço, né? Estou fazendo a parte fictícia aqui. Eu faço parte do partido, MDB. Estou aqui com várias opções e você é a nossa principal opção, né, da região oeste de Cascavel. Vanderlei, você aceitaria hoje vir para nós como pré-candidato aí a vereador nas próximas eleições? Nós vamos ter que conversar, vamos ter que pensar. Não, assim, a gente na política nunca pode dizer que não será, porque não existe nunca na política. Claro que cada situação é um momento, né? Nós estamos vivendo um momento novo aqui no município. Temos aí o prefeito Renato Silva, que eu não sei se ele vai para reeleição, mas tem o vice Henrique Mecabou, que vai indo muito bem, que é o vice-prefeito da cidade, que é jovem, que é uma promessa da política para o futuro, né? Temos aí o ex-prefeito Leonardo Paranhos, que hoje é secretário de Estado, tem o Batatinha, tem o Gugu Bueno, temos um monte de gente. Tem o ex-prefeito Edgar Bueno, tem o André Bueno, tem o Fernando Mantovani, que é do MDB também, que foi candidato a vice-prefeito. Enfim, temos o deputado Márcio Pacheco. Estamos falando, temos muita liderança na cidade. Agora, o que a sociedade vai querer para o futuro? Nós temos que discutir se a sociedade quer uma liderança nova, qual que é o movimento que vai ter. Então, nós estamos falando de um movimento que caminhou até 2024. Certo. A partir de 25, com o Renato prefeito e o Henrique Mecabou vice. Quem serão as futuras lideranças da cidade? Se a velha guarda vai parar, vai descansar, se vai continuar. Então, assim, nós vemos alguns movimentos. Quem é deputado, claro, vai ser candidato com toda certeza. Nós temos aí deputado estadual, que é o Batatinha, o Gugu e o professor Lemos e o Pacheco. Temos o Giacobo e o Nelsinho Padovani, que são federal.
temos aí as novas lideranças que estão se preparando. E temos o Renato Silva, que é o prefeito. Então, temos que ver se o Renato vai disputar a reeleição para a prefeitura. Ele pode disputar, é um direito que ele tem também de ir para a reeleição. E, claro, está fazendo um trabalho importante para a cidade. Então, nós vamos ter que pensar. Ainda falta para a eleição de prefeito e vereador 3 anos. Nós vamos ter 2026 para a eleição para deputado, para presidente, governador. Tem um monte de liderança aí se preparando para ser candidato, né? Você falou bem de todos, mas de você não me mordeu, vamos ter que aguardar, vamos ter que aguardar, Eliane. Vamos pensar, o futuro a Deus pertence, vamos pensar e vamos ver como as coisas vão andar no futuro. O que eu posso dizer para você? Continuarei trabalhando pela comunidade, seja da igreja, seja nos conselhos, seja nas entidades, eu vou continuar o meu trabalho que eu sempre fiz por as entidades, não muda nada, continuo trabalhando, eu sou um voluntário, eu trabalho para a comunidade. Um líder nato, né? Independente de eu estar na política ou não estar na política, o meu trabalho para a sociedade eu sempre vou fazer e a sociedade sempre pode contar comigo, como sempre contou todas as vezes que nós fomos chamados a contribuir com a cidade. A gente está quase chegando ao fim do nosso programa. Passa muito rápido. Né? Mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Você ainda mora na região oeste de Cascavel? Moro lá no Santo Onofre, faz 33 anos. Gente, eu nunca vi uma pessoa que convida tantos outros para participar das festas, né, dentro das igrejas. Enfim, ativo igual você, Vanderlei. Nós temos. Inclusive, nesse sábado, nós temos a ordenação do nosso seminarista Marcelo Dalmagro, lá na paróquia São Pedro. Eu sou coordenador do Conselho Pastoral Paroquial da igreja. Você só não foi convidado a participar do conclave, né? Não, mas viu, lá não dá, né? Viu? Lá porque uma pessoa que está sempre ali presente nos eventos da Igreja Católica é você. Das evangélicas também. Que vamos lá. E a gente tem que contribuir. Claro. Então temos a ordenação nesse sábado, 10 horas da manhã, do nosso seminarista, Marcelo Dalmagro, que vai ser ordenado diácono, e ele atua ali na paróquia São Pedro, que atende o Santo Onofre, Santos Dumont, e é um futuro padre para a nossa arquidiocese de Cascavel, né? Mas no conclave eu me senti muito bem representado por Dom Orani. Acho que quem me representa lá, Dom Orani, o arcebispo do Rio de Janeiro. Acho que ele é muito parecido com a gente, Eliane. Merecia, né? Tá lá. E ele foi lá, e eu acho. Eu assim, como católico. De Toledo aqui, o Scherer. Eu conheço o irmão do Dom Odilo Scherer. Conheço bem. Que tem familiares dele aqui. E o Flávio Scherer, que é o professor Flávio Scherer, contribuiu muito com Cascavel quando nós instituímos aqui Conselho Municipal de Educação. Ele vinha aqui conosco dar aula para nós. É um professor muito sério. Foi um dos primeiros diretores da Unioeste de Toledo, que era Facitol na época, o professor Flávio Scherer. Então, eu tenho foto com o Dom Odilo Scherer também. Não duvido. Tenho. Ele viu, é uma pessoa muito simples. Ele veio muitos momentos em Cascavel e eu me encontrei já com o Dom Odilo. Tinha vontade de me encontrar com o Dom Orani, o bispo do Rio de Janeiro. Mas ainda não tive essa oportunidade. Agora, o que eu quero dizer? Eu gostei do Papa que foi escolhido. Gostou de ter vindo participar do nosso... É a tua primeira vez aqui, né? Na Gazeta, no podcast. Sim, primeira vez aqui. Primeira vez vindo aqui, participar desse momento. Foi um bom papo que nós tivemos. Falamos de tudo. Falamos da cidade, falamos do desenvolvimento. E também, como católico, eu gostei... Eu gostava muito do Papa Francisco. Eu também. O Papa Francisco, acho que me representava muito. Acho que ele, é verdade, ele representava todos, representava né? as pessoas, ele pensava no ser humano, né? Mas o novo Papa escolhido também, ele é um agostiniano. Papa Leão. Santo Agostinho, ele é dessa congregação, então eu me senti bem, eu gostei do escolhido. Eu torcia muito para aquele filipino lá, para ter escolhido. Mas, claro, eu acho que os papas fizeram uma boa escolha para o mundo. E esses dias criticaram que ele gosta de uma cervejinha. Falei que não tem problema o Papa tomar uma cervejinha. O que não pode, o que é muito feio, é cuidar da vida dos outros. Isso é verdade. Eu escrevi numa rede social. Escrevi. Viu? O Papa toma uma cervejinha, mas tomar uma cervejinha não é pecado. O pecado tá mais de dentro para fora. O pecado não é o que sai da língua, né? É o que sai da nossa língua. É cuidar da vida dos outros, é prejudicar os outros, né? Verdade. Então, assim, claro, e na Bíblia está escrito que não pode embriagar.
O embriagar Tudo em não excesso, pode. né? Tudo que é em Se você excesso comer é demais, faz mal também. Viu? Você beber demais faz mal também. Você falar da vida dos outros faz mal também. Então, assim, o que não pode é falar, é cuidar da vida dos outros. mas Importante é que nós temos um novo líder na Igreja Católica que, ao meu ver, vai dar o seguimento naquilo que o Papa Francisco fez ali ao longo do tempo. E conseguiu, né? Porque era um papa teimoso, batia de frente. Com muita gente. Conseguiu conversar com lideranças que nem se olhavam, Sim. né? Quem dirá sentar um do lado do outro. Sim. Que Deus o tenha. Mas e lutou até o último momento, né, Eliane? Foi. Eu lembro do domingo ali que ele passou e deu a benção, mesmo já com toda a dificuldade, encerrou aquele momento e seguiu, e terminou aqui na Terra. Então, quem dirá de nós? Eu peço a Deus que me dê muita saúde, né? Para chegar, para né? chegar. E a gente... O Papa Francisco é um exemplo para todos nós, seres humanos, de humildade, de simplicidade, de entrega também. Para quem não conhece a história do Papa Francisco, é só assistir Os Dois Papas. Sim. Resuma muito bem a história do Papa Francisco. E a humildade. A luta que ele teve na Argentina, Sim. enfim. E lutar pelas pessoas que mais precisam. Porque eu sempre digo, quem tem condições é mais fácil, mas eu que não tenho. Eu sempre luto para que aqueles que têm dificuldade possam ocupar o seu espaço. Eu sou uma pessoa que eu nunca que não tenho, quero viver bem, quero ter saúde principalmente, mas para que eu possa sempre ser uma voz para lutar por aqueles que mais precisam, porque eu também venho de um mundo de dificuldades. Mas não fico me vitimizando. Nem eu. Claro, a gente não pode se vitimizar, mas a gente tem que lutar para que os outros tenham as mesmas condições e oportunidades que a gente teve para poder chegar onde chegou. Adorei o bate-papo contigo. Mais uma vez eu quero agradecer sua vinda até aqui, tá bom? Eu que agradeço. As portas da Gazeta estão sempre abertas, seja para sugestão de pauta, quando você quiser vir tomar um café com a gente. Que bom, eu gosto de um cafezinho. Cafezinho sempre faz bem, né? Faz. Mas mais uma vez, muito obrigada. E se você mudar, se vai participar ou não da política, você me avisa que eu quero uma pauta fresca aí. Uma tá? pauta exclusiva, vou te Exclusiva. chamar com exclusividade. Vamos contribuir na eleição de 2026 com os nossos candidatos aqui da cidade. Vamos estar na eleição, vamos participar ativamente. Não sei como ainda, mas vamos estar na eleição de 2026 apoiando alguém, vamos estar juntos. Eu sempre gosto de lideranças novas. Eu acho importante que se tenha liderança, renovar e dar oportunidade para os novos. Então, sempre vou torcer para que tenha gente nova. Quero agradecer muito você, Eliane, pela oportunidade, dizer que você está muito elegante, né? Obrigada. Uma elegância muito grande aí para entrevistar. Não mereço tanto, né? Que isso. Mas agradecer ao Marcos Formigueri, tive a oportunidade de chegar aqui. O Marcos está por aqui, a dona Rosana Formigueri, né? Que eu tenho a notícia que ela de vez em quando tem passado por aqui e anda por aqui. Faz tempo que eu não vejo a dona Rosana, mas é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito também, assim como pelo Marcos. O Marcos, nós tivemos a oportunidade de bater um papo aqui na Gazeta quando chegamos, e é sempre um prazer. A Gazeta tem uma história na nossa cidade, trouxe muitas notícias que mudaram a vida da cidade também, porque a comunicação, ela é importante. Nós precisamos comunicar e que a informação possa chegar nos lugares mais longe, nas pessoas que mais precisam ter esta informação. E vocês, tanto o jornalista quanto o professor, ele tem um papel fundamental para a sociedade. Eles transformam as vidas das pessoas com aquilo que falam, ou o professor com aquilo que ensina. E formam cidadãos com opiniões, com né? opiniões, que é muito importante. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada especialmente a você que acompanhou a gente desde o início desse bate-papo. Peço aí que você continue ligado com a gente através das redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Aciona os sininhos, tá? Para você receber as nossas notificações. E quando você tiver aquela sugestão de pauta, é só encaminhar para a gente. Muito obrigada e até a próxima.